E os beneficiários de planos de saúde autistas, a partir de agora, têm direito a sessões ilimitadas. As novas regras foram publicadas no site da ANS em cumprimento a uma decisão judicial. Gisele, agora é importante ficar atento ao cumprimento dessa decisão, né? Com certeza, viu, Cris? Tem que ficar de olho, tem que cobrar também aos planos de saúde. Todas as operadoras de plano de saúde já foram notificadas, avisadas da decisão, viu? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Dr. Juliano Pessoa, que é advogado especialista em saúde. Dr. Juliano, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso jornal. Como que era antes? Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos assistem. Na realidade, o que acontecia? Muitas operadoras, infelizmente, elas tentavam colocar um limitador na quantidade de sessões que esses pacientes necessitavam fazer. É importante frisar essa palavra, porque na realidade não trata-se de uma opção desse paciente ou do pai e mãe desse paciente, mas sim de uma prescrição do profissional médico. O médico é que verifica ali qual é a necessidade de tratamento que esse paciente necessita e prescreve a quantidade de sessões. E as operadoras, muitas vezes, com um fundamento numa normativa da ANS, que serve de referência como base e não como limite máximo de sessões, dizia que só ia cobrir até o número X. Então, o Ministério Público Federal aqui em Alagoas propôs uma ação civil pública, tá? E a Justiça Federal do Estado decidiu que deve ser suspenso qualquer tipo de limitação de sessões para esses pacientes, seja com fisioterapeuta ocupacional, seja com fonoaudiólogo ou mesmo com psicólogo. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, esta semana, inclusive, foi compelida, foi obrigada a colocar isso de forma expressa no próprio site da agência. Então, consta lá no site da agência, já na primeira página, e o beneficiário pode consultar isso de forma muito fácil. E como você bem destacou, todas as operadoras aqui do Estado já foram notificadas pela própria agência para cumprir essa determinação da Justiça Federal de Alagoas. E caso não cumpra, quais são as consequências? É importantíssima essa pergunta. Veja só, trata-se de uma decisão judicial, de uma recomendação da própria agência reguladora. E se a operadora ainda insistir em não cumprir, é importante que o beneficiário automaticamente repasse essa informação para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como ele busque o próprio Ministério Público Federal aqui em Alagoas, que é o autor dessa medida judicial, dessa ação, e também os órgãos de proteção e defesa do consumidor. O que o beneficiário não pode é ficar inerte somente com essa negativa da operadora, que é abusiva e ilegal no caso concreto. Quais são os tipos de terapias? As terapias, principalmente, são as terapias com fisioterapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo e com psicólogos. Né? Então, essa discussão toda gira em torno da quantidade. Então, a operadora quer dizer que o paciente só teria limite X de quantidade de sessões, onde o profissional médico que acompanha particularmente esse paciente e vê de forma personalizada qual é a necessidade dele no contexto de tratamento, é que tem que verificar qual é a quantidade que ele necessita e não o gestor da operadora. Então, as operadoras precisam respeitar a prescrição médica, a autonomia do profissional médico precisa ser respeitada como especialista e ele é que sabe a real necessidade do paciente, não é a operadora de saúde. Antes, precisava ter que o médico dizia, a pessoa não cumpria. E aí era muito difícil, né? Muitos pais precisavam tirar o dinheiro do bolso, pagar a extra, ou até mesmo o autista ficar sem o tratamento, né? Exatamente, né? Os pais, ou quem podia fazia essa suplementação de valor do próprio recurso, outros tinham que recorrer ao Poder Judiciário, muitos não têm acesso a essas ferramentas, a essa realidade. Existem pessoas mais simples que não têm sequer um advogado a recorrer, vão em busca da Defensoria Pública, que também tem um volume gigantesco de casos para assistir. Então, ou seja, o que a gente precisa entender é que é uma questão de saúde, né? Esse paciente necessita desse acompanhamento mais próximo e mais recorrente por parte da operadora. E a operadora tem o dever de cumprir com a sua obrigação, que é prestar o serviço adequado para restabelecer a saúde do beneficiário. A gente agradece por essas informações. Uma boa tarde para você. Então é isso, viu, Cris? Decisão muito importante para a pessoa com autismo. Volto com você. Com certeza, Gisele. Obrigada, viu, pelas informações.